Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 14 de novembro de 2020. E bem, no dia 13 de agosto de 2018, eu gravei um vídeo eu publiquei o vídeo 3 dicotomias fundamentais para entender o Brasil. É o vídeo número 50. E que eu considero um dos vídeos mais importantes deste canal, porque ele resume num vídeo único uma série de assuntos que foram desenvolvidos em outros vídeos, mas que de uma só vez eu apresento 3 dicotomias sem as quais nada do que acontece no Brasil é compreensível. E o que são dicotomias são pares de situações que funcionam de uma forma estrutural. A mente humana pensa por dicotomias, pensa por oposição de conceitos, de claro e escuro, quente e frio. É uma forma que nós utilizamos para conseguir compreender as coisas, inserir uma série de eventos numa mesma dimensão relacionada e conseguir operar cognitivamente. Quando você tem uma dicotomia errônea, você não consegue compreender absolutamente nada. E esse é o problema. Esse vídeo aqui eu vou resumir as 3 falsas dicotomias que frequentemente estão sendo colocadas para que as pessoas não consigam compreender o que está acontecendo. Portanto, esse vídeo é uma espécie de espelho desse vídeo número 50, do 3 dicotomias fundamentais. Então nós temos aqui as 3 falsas dicotomias. Coisas que eu já falei muito nesse canal, mas que convém ocasionalmente dar uma sintetizada num vídeo único com as devidas ligações, né? Então, por exemplo, naquele vídeo anterior, nesse vídeo das 3 dicotomias fundamentais, elas são o colonialismo versus desenvolvimentismo, de que no Brasil sempre só existiram 2 verdadeiros projetos de governo. O projeto original de que o Brasil é uma colônia que deve servir ao interesse externo, e o projeto desenvolvimentista de tentar transformar o Brasil num país soberano. Sempre foram só esses 2 projetos que se alternaram no poder, independente de ser um governo democrático ou autoritário, ou uma ditadura, ou se era o império, independente de ter um alinhamento à esquerda ou à direita. Tudo isso é irrelevante para que haja um projeto desenvolvimentista ou colonialista. Tanto que nesse vídeo eu coloco exatamente em segundo lugar que é a falsidade da dicotomia esquerda e direita, e que na realidade eu nem cheguei a dar esses nomes, mas eu posso resumir a dicotomia verdadeira como uma espécie de elitismo versus um populismo, ou seja, os interesses de elites financeiras contra os interesses da maioria da população, que via de regra a própria esquerda tenta vender como uma defensora dos interesses da população. Apesar de que a direita também às vezes tenta vender isso. E na verdade não é uma coisa nem outra. Hoje a dinâmica esquerda e direita ela é transversal a essa dinâmica de elite e população, com todos os problemas, inclusive a estigmatização do termo populismo. E a outra dicotomia é com relação à dinâmica entre a economia, a proposta econômica de dar mais recursos, mais privilégios para os mais ricos, com a promessa de que isso fará com que eles desenvolvam mais a economia e acabem gerando um benefício para todos. Isso é conhecido em economia como trickle-down economics, economia do transbordamento. Tem gente que traduz como conta-gotas, está errado. Economia do transbordamento. A ideia é que você tem lá um copo cheio lá dos mais ricos, você enche tanto que ele transborda para o resto da sociedade. E o que eu apontei num outro vídeo, inclusive tem um vídeo específico sobre isso, é que no caso, pelo menos no caso do Brasil, embora isso seja verdade em alguns contextos, no caso do Brasil isso não tem funcionado. Normalmente, quando você joga mais dinheiro na elite, geralmente acontece que eles vão investir no exterior, acumulam, porque eles não precisam fazer um investimento imediato, e ao passo que a proposta contrária tem dado mais resultado, que é você jogar a distribuição de renda para a população, o que no final beneficia todo mundo. Esse vídeo está especificamente explicando como que é estranho, por que acontece de que mesmo a redistribuição de renda em massa gerando benefícios para os mais ricos, necessariamente não tem como isso não acontecer. Quando você beneficia a massa da população, todo mundo enriquece e os mais ricos enriquecem ainda mais. E mesmo assim, a elite ainda prefere seguir o caminho menos, que dá um resultado menor, mas para garantir intocar os seus privilégios e preservar uma desigualdade. Pois bem, então as dicotomias fundamentais foram colonialismo versus desenvolvimentismo, elitismo versus populismo
E, veja só, essas coisas não são diretas, não é que o elitismo está do lado do colonialismo, não necessariamente, isso varia. E por fim, o trickle down versus a redistribuição de renda, ou seja, dá dinheiro ou lá mais para cima ou mais para baixo. E agora, no espelho, nas falsas dicotomias, que estão mais ou menos em oposição, é bom lembrar que eu já falei muito sobre elas. Elas são basicamente a falsa dicotomia esquerda e direita, que nunca vai ser demais falar, porque se eu fosse escolher uma única coisa para dizer, por exemplo, se me desse, você tem agora tantos minutos para falar em cadeia nacional, o que você vai dizer? Eu vou dizer isso, da falsidade da dinâmica esquerda-direita, do modo como nós entendemos a dinâmica esquerda e direita. Não é que não exista uma esquerda e uma direita, mas é que elas não refletem o que normalmente se pensa. Então, é a primeira falsa dicotomia. A segunda falsa dicotomia é democracia versus ditadura, que é uma questão de que você segue numa direção ou noutra, e que ou somos ditadura ou somos democracia, e isso é falso. Eu tenho vídeos específicos, o vídeo 156 de 15 de agosto de 2020 é específico sobre isso, bem como o vídeo de 9 de janeiro de 2017, o vídeo 62 é sobre plutocracia, é o que está além dessa dicotomia. E a terceira dicotomia, que eu também já falei, mas essa eu já não dei um nome tão... já não coloquei de uma forma tão clara, a terceira falsa dicotomia, é liberalismo versus autoritarismo, que é uma coisa que os liberais gostam muito de dizer, né, que são os defensores da liberdade em geral, e que em oposição a eles estão os autoritários. Pois bem, sobre a esquerda e a direita, que eu já falei muito, vou repetir sempre. Historicamente, esquerda está associado a um progressismo socioeconômico, ou seja, você alterar a sociedade da forma como nós a vemos, fazer propostas de mudanças com o objetivo de promover uma maior igualdade social, uma maior redistribuição de renda. Isso é a proposta originária da esquerda. E sim, isso é mantido em algum grau até hoje. E a direita está associada a um conservadorismo, a tentar manter determinadas estruturas sociais, e de uma certa forma isso também está preservado até hoje. No entanto, essa dinâmica estrutural fundamental já se desencaminhou na sua pureza originária. E hoje que nós temos coisas bastante anômalas, onde a esquerda, que foi tomada pela neo-esquerda, o pessoal está falando muito em identitarismo, ela abandonou grande parte daquele projeto originário de tendência revolucionária, de tentar, de foco na questão econômica, social, e passou a se dedicar cada vez mais em processo de determinados grupos, de determinadas identidades, que o pessoal fala, a questão de gênero, de raça, de sexualidade, de privilégios de minorias, porque alguns querem descriminalizar drogas, outros querem descriminalizar aborto, e são coisas que estão sim associadas a uma questão geral, mas no geral tendem a atender nichos. Então elas acabam tendo como consequência meio que dividir aquela imensa maioria populacional que deveria estar unificada em torno de um projeto progressista para maior redistribuição de renda para si própria. E aí sim, com essa devida redistribuição de renda, esse maior poder, aí você teria um espaço maior para abordar todas essas outras questões a seu bel prazer, fora, em paralelo desse projeto maior. O que aconteceu historicamente é que houve sim conquistas nesse sentido, houve uma diminuição da miséria, houve um certo progresso, melhorias econômicas da população em geral, e de uma certa forma ela começou a fazer, de fato, dar esses outros passos para resolver essas outras questões. Mas essas outras questões foram instrumentalizadas pelas elites financeiras para sabotar avanços maiores no processo do desenvolvimento das massas, de modo que hoje as pautas, por exemplo, feminista, de aborto, de pautas LGBT, movimento negros, elas são abraçadas pela elite financeira. Quem joga dinheiro nessas pautas são os grandes bancos, são as megacorporações internacionais. Isso está absolutamente escancado, está claro. Hoje em dia não tem mais como se não perceber isso. Agora a questão é por quê? Eles fazem isso porque eles querem promover a revolução socialista? É isso? Meu Deus? Pelo amor de Deus! Tem que ser idiota para fingir que acredita nisso, porque no fundo ninguém acredita. Eles fazem isso exatamente porque eles sabem que isso tira o foco da questão original, desmobiliza a população, divide a classe trabalhadora, e nesse sentido você acaba desviando os esforços sociais de uma maior redistribuição de renda, de uma maior conquista da autonomia populacional perante o poder de uma elite,
E assim as pessoas acabam se desviando para questões em paralelo que no fundo não tocam numa estrutura fundamental. A esquerda hoje, sim, ainda defende os interesses econômicos da população em algum maior ou menor grau. Em algumas situações, não, já abandonou isso completamente. Nos Estados Unidos está praticamente abandonado. Os democratas que estão associados à esquerda praticamente abandonaram qualquer preocupação econômica com a maioria dos trabalhadores. Por isso que o Trump foi eleito, porque ele demonstrou, simpatizou, teve um discurso maior nesse sentido. No Brasil ainda tem alguns partidos que têm essa preocupação, o PT teve essa preocupação, mas todos eles estão tomados por essa nova esquerda que, apesar de ter lá a sua utilidade, no fundo não atende os interesses da população que ainda está em más condições de desenvolvimento material. Quando você vai para aquela pessoa que está numa situação de pobreza, precisando arrumar emprego, precisando resolver suas questões materiais, e você vê que o diabo do governo que devia estar promovendo isso está preocupado com banheiro transgênero, esse governo perde a credibilidade e essa população vai procurar outro movimento. Então ele vai procurar se unir a uma proposta mais conservadora, que pelo menos atende algumas das suas necessidades socioculturais maiores, as suas tradições, a sua religiosidade. Então esse é o problema. E por outro lado, a tal da direita, que em geral tende a abraçar essa tradição mais conservadora, tende a abraçar esse respeito às tradições, acabou se tá corrompida também, porque no final das contas está defendendo o liberalismo de mercado que vai beneficiar a elite financeira. Então a direita e a esquerda hoje são os dois braços, operam com os dois braços da plutocracia financeira. O liberalismo econômico de um lado, o liberalismo cultural do outro, os dois batendo na população, cada perna para avançar o projeto globalista plutocrático, seus projetos de interesse da elite financeira. Por isso que não se pode mais achar que é uma questão de esquerda e direita. Falso, não é mais. A questão hoje é outra. A questão é interesses da imensa maioria populacional contra os interesses da elite. E a esquerda hoje defende apenas parte dos interesses do povo, enquanto, por outro lado, também defende os interesses de elite, é a mesma coisa a direita. Então, não adianta tentar pensar nessa dicotomia de esquerda e direita, que é questão de esquerda contra direita. Enquanto pensar dessa forma, não tem nenhuma esperança de resolver os verdadeiros problemas reais, porque esses dois lados já foram instrumentalizados pelo grande capital, pela elite financeira. Então, essa é a principal questão. Deixar de pensar nessa forma e pensar que os interesses da imensa maioria da população estão em oposição aos interesses da restrita elite. E essa restrita elite tem interesses próprios que frequentemente em geral, não são compatíveis com o interesse da grande maioria. A redistribuição de renda, a redução da desigualdade não são do interesse da elite financeira, a não ser num ponto mínimo para evitar uma ruptura. Elas também não vão deixar a situação de caos social chegar num ponto de correr o risco de uma revolução de massas, que aí eles perdem tudo. Então eles dão uma administrada também nisso. Então fazem algumas concessões, mas sempre limitadas, sempre dificultando as realizações pessoais e, na melhor das hipóteses, evitando aquela pobreza absoluta e substituindo por uma pobreza relativa, né? Pois bem, então, sendo essa a primeira falsa dicotomia, vamos passar para a segunda, que eu também já falei inúmeras vezes, não custa repetir, de que é uma questão de democracia versus ditadura. Como pelo menos eu tenho um vídeo mais específico sobre isso, aliás, mais de um, porque tem um vídeo da plutocracia, aliás, tem 2 vídeos sobre plutocracia, eu vou me deter menos aqui, porque, apesar de ser interessante repetir isso com frequência, eles estão mais sintetizados naqueles vídeos ali, enquanto essa questão da esquerda e da direita está mais espalhada em quase todos os vídeos que tocam nesse assunto. Mas o que nós precisamos entender é que é falso, não é uma questão de ditadura contra a democracia, que nós temos que perseguir a democracia, temos que perseguir a ditadura. Não, a gente sabe muito bem, aliás, todo mundo sabe, que uma democracia pode tender à esquerda ou à direita, uma ditadura também à esquerda ou à direita, e até mesmo o projeto da elite financeira pode tender à esquerda ou à direita, independente. A questão também não é essa. A questão não é que nós temos que abraçar uma democracia ou abraçar uma ditadura. Isso é falso. O nosso sistema atual, como eu insisto, sendo uma plutocracia, ele é criado para defender os interesses dessa plutocracia, dessa elite financeira, desse governo oculto. Enquanto nós temos esses políticos que estão aí em evidência, esses governadores, presidentes, esses deputados, que todo mundo sabe quem é, que a gente vota, por outro lado,
no fundo, nós sabemos muito bem que o governo mesmo real, quem realmente manda, é a elite financeira, são os grandes mega empresários, são os bancos principalmente, o sistema bancário, os grandes financistas, a galera que tem muito dinheiro, o grande capital, os grandes capitalistas. E nós normalmente não sabemos exatamente quem eles são bastante ocultos. Então, eles podem manter uma democracia liberal que tem uma bela de uma aparência de liberdade, enquanto lhes for de interesse. A partir do momento que não for, eles derrubam essa porcaria, metem o governo autoritário. Então, a questão, isso aí é pouco relevante, vai servir aos interesses deles do mesmo jeito. A democracia, nossa era democrática que nós temos, que começou oficialmente lá, né, com o fim da ditadura, 84, 85, ela tem servido aos propósitos dessas plutocracias. Elas têm ficado mais ricas, elas têm ficado mais poderosas. Em alguns momentos teve algumas dificuldades. E o processo golpista, que restringiu essa democracia, que restringiu até essas liberdades, também serve aos interesses dessa democracia. A ditadura militar, dessa plutocracia, a ditadura militar serviu a esses interesses também. E por que essa dicotomia tem que ser especialmente apontada? Porque ela serve basicamente entre nos fazendo pensar que é uma questão de ir da ditadura para a democracia, e nós vamos entender que muitas vezes os interesses populares podem convergir na direção de um governo autoritário, eles podem interferir em um governo ditatorial, claro, tanto que muitas vezes as ditaduras são implementadas com apoio popular. Bem, é importante focar isso, porque quando a gente vê muitos desses países, esses governos, geralmente do Oriente, que nós chamamos de ditadura, que a mídia em peso do interesse das plutocracias joga o rótulo de ditadura e usa para criticar, às vezes esses governos vão estar mais próximos aos interesses do povo do que essas democracias ocidentais. Eu já tenho também um vídeo específico sobre isso, é o vídeo Capitalismo e Socialismo, Diferenças Políticas, de 19 de março de 2019, o diabo é que toda vez eu tenho que parar para olhar o vídeo, as datas, porque o YouTube tem essa característica bizarra de não colocar as datas que os vídeos foram publicados. É por isso que eu falo, inclusive, toda vez no começo do vídeo, a primeira coisa que eu faço é dizer a data de publicação do vídeo, senão eu me perco. Mas é o vídeo 60. E nesse vídeo eu explico como que funciona esses processos eleitorais em países que nós consideramos ditaduras, e eu mostro que em vários aspectos eles são uma democracia mais orgânica, mais legítima do que essa que a gente tem aqui agora. Porque lá, pelo menos, duas coisas, e quando eu estou falando de Cuba, de Coreia do Norte, de China, de Vietnã, Laos, pelo menos lá tem duas coisas que não acontecem. Primeiro, o sistema de poder sendo regido por um partido centralizado, ele é, pelo menos, parcialmente acessível para a totalidade da população. Qualquer um pode entrar no partido, fazer uma carreira lá dentro, chegar a estrutura máxima de poder, perfeitamente aberto para todo mundo. Enquanto no nosso sistema eu não tenho nenhuma forma de me tornar um dos herdeiros da Globo. Eu não tenho como virar o herdeiro do Lehman Brothers. A gente não tem como passar a ser, a maioria de nós, pelo menos, é muito mais complexo se tornar o acionista majoritário, um dos grandes acionistas dos grandes bancos. Então esse poder real está restrito para nós. Esse poder real pertence a uma pequenina casta hereditária. Eu passo que num governo dominado por um partido gigantesco, orgânico, partido aberto, qualquer um pode entrar nesse diabo desse partido, seguir uma carreira lá dentro e chegar. Cara, não estou dizendo que é fácil. Vai ter as panelinhas lá dentro, vai ter até alguma influência hereditária, isso é inevitável. Mas é mais acessível. E outra coisa, cara, e dessa forma a gente não tem assim essa plutocracia oculta puxando as cordinhas por trás, porque via de aí, pelo menos a gente sabe quem realmente está no poder. Você sabe quem é aquele ditador, está em evidência lá, né? O cara que manda. Você sabe quem são os responsáveis, você pode dar nome aos bois. Enquanto daqui a gente não sabe. Eu falo muito em plutocracia, a gente denuncia muito determinados nomes, determinadas famílias, determinados grupos, mas no fundo a gente nem realmente não sabe realmente quem manda nesses grupos. Eu até sempre arrisquei a possibilidade de existir os verdadeiros controladores do mundo, a gente nem sabe os nomes. Então tem essa distinção, ou seja, não adianta pensar que uma simples questão de ter um sistema democrático, até porque a gente mal sabe o que é democracia, já está explicado também em alguns vídeos que eu coloquei,
Aí são dois níveis de críticas à democracia, para ficar bem claro, que muita gente pensa que eu sou uma espécie de antidemocrático. Assim. Não, de forma alguma. Tem dois níveis de crítica. A primeira é porque a nossa democracia é fajuta. Então, esse é o primeiro ponto. É aí que 90% da crítica vai bater. É uma fajutice esse nosso sistema. E o outro já é a própria questão de democracia em si, que aí já é uma questão mais filosófica, uma questão que vai ressoar aquela crítica platônica, dos riscos de degeneração do sistema, e aí já é uma coisa mais delicada, mas que também faço minhas críticas. Mas eu também não sou contra a ideia de uma democracia de forma nenhuma. Pelo contrário, o que eu costumo dizer geralmente é o seguinte: se eu sou oposição, eu prefiro democracia. Se eu sou situação, eu prefiro ditadura. E todo mundo é assim. É questão de não ser hipócrita. Se você acha que o governo que está no poder está certíssimo e que tudo que ele quer fazer é perfeito e você acha que aquilo é o que tem que ser feito, você vai preferir que ele tenha o máximo de poder possível. Isso é claro. Você vai preferir que ele consiga impor aquelas medidas, independente de setores tais ou quais quererem ou não. E se você é oposição, se você acha que aquele governo é uma praga, você prefere que ele tenha o mínimo de poder possível. Então, essa que você tem que estar atento. Ou seja, a mesma pessoa, os mesmos grupos vão preferir um sistema mais democrático ou menos democrático, de acordo com a conveniência, e, nesse sentido, um sistema mais aberto ao controle popular ou mais restrito. Existe uma dicotomia real nessa história de democracia versus ditadura, mas ela não é endereçada na maioria das situações, que é você ter esse partilhamento maior de poder. Né? Mas via de regra não funciona assim, porque a gente tem uma ilusão de que tem um poder devidamente partilhado, mas no fundo quem está no controle a gente sabe muito bem que não são aqueles políticos que estão lá, e tem um sistema poderosíssimo de manipulação, e no final das contas até as pessoas que pensam que estão escolhendo, frequentemente não estão sendo apenas manipuladas. Mas bem, passando essa fase, uma vez que praticamente tudo que eu disse até agora, que eu já tratei em outros vídeos, eu vou passar para um que é um pouco mais específico. Eu já disse algumas vezes também, mas nunca de uma forma tão direta, que é a falsa dicotomia entre o liberalismo e o autoritarismo, que é uma dicotomia defendida pelos liberais. Quando você for observar o diagrama de Nolan, que foi construído por um liberal, por mais útil que ele seja, por mais que ele seja incomensuravelmente melhor do que você pensar em termos de esquerda e direita, ou seja, esse diagrama te permite uma visão melhor da realidade político-ideológica, ainda assim, esse diagrama, ele sendo feito por um liberal, ele foi pensado de modo a colocar o liberalismo de uma forma melhor. Né? Então fica essa dicotomia estranha, que é uma questão de você ter um governo que dá mais liberdade e outros que tem mais autoridade. E essa dicotomia liberalismo versus autoritarismo também é falsa, porque a questão não é exatamente essa. Primeiro, pelo problema da liberdade em si, onde eu já expliquei em vários vídeos, em especial no vídeo de 14 de fevereiro de 2020, que é o Liberalismo e Liberdade, é o vídeo 102, onde eu explico isso mais detalhadamente, que liberdade e liberalismo não são uma coisa. O liberalismo não está aí para defender liberdades gerais, não. O liberalismo, o sistema ideológico que hoje, inclusive, os próprios liberais abertamente defendem como seu sistema, no fundo, ele simplesmente serve para maximizar liberdades de quem já tem muito poder. Ele defende uma série de pautas que são simplesmente inúteis para a maioria esmagadora da população. A maioria da população trabalhadora ou desempregada, ou que está em condições difíceis, não se beneficia em absolutamente nada em desregulação do mercado financeiro, com privatização, com facilidade de circulação de capital internacional, com derrubada de fronteiras. Não, isso não beneficia em absolutamente nada, isso pelo contrário, geralmente isso prejudica. Mas sim, essas liberdades beneficiam muito quem já está em posição de poder. Então a questão também não é essa. Por outro lado, um sistema onde restrinja mais alguns tipos de liberdades, às vezes até de uma forma mais centralizada e mais autoritária, por outro lado, ao conceder a populações, em geral, uma maior renda, uma maior seguridade social, ou seja, melhores condições materiais, sim, aí ela aumenta as liberdades pessoais dessa maioria populacional. Porque, meu amigo, quando você está passando fome, quando você está doente, quando você não tem onde cair morto, você não tem liberdade nenhuma. Não adianta você ter liberdades formais, ter o direito de viajar para qualquer lugar do mundo, ter o direito de investir na bolsa, de abrir sua empresa, você não tem a menor condição de fazer tudo isso. Você tem que ter pelo menos o básico. Aí sim, quando você
Se você tem uma série de restrições para essas liberdades financeiras, liberdades empresariais, de investimentos, liberdade de circulação geral, é muito mais restrito, mas você tem recursos financeiros melhores para você se manter, suas necessidades básicas já estão bem resolvidas, você tem muito mais liberdade pessoal, mesmo que você não tenha acesso a essas liberdades maiores, como fazer comércio internacional, comprar coisa onde você quiser, ou acessar a internet para qualquer lugar do mundo que você queira. Aliás, esse é um exemplo bastante interessante de questão. Por exemplo, em muitos países, geralmente países socialistas, a internet é bastante restrita, bastante controlada, é verdade. Não é muito diferente, por exemplo, quando você tem uma internet uma intranet de uma empresa qualquer. Para quem trabalhou e tem um acesso à internet interno, você percebe que, por exemplo, você não consegue acessar Facebook, não consegue acessar YouTube, Twitter, não consegue acessar site de jogo, site pornô, então nem falar. Você tem série de restrições. E é parecido em muitos desses países socialistas. Você realmente não tem. Claro que quem é esperto dribla essas restrições. Tem vários modos de você pular essas coisas aí. Só que esse mesmo pessoal que às vezes não tem essas liberdades, o pessoal está resolvido em termos de moradia, de alimentação, de vestuário, de emprego, não está passando necessidade. Então o que é melhor? Pergunta pro camarada que está lá na pobreza o que ele prefere. Infelizmente, olha, e creio que boa parte dos que estão me ouvindo, até porque o pessoal que tem mais acesso à internet tem mais oportunidade de exercer intelectualidade, frequentemente são pessoas que já estão numa condição favorecida, porque pelo menos, ele tem tempo para pensar. Você tem tempo para assistir um vídeo no YouTube, para refletir sobre um assunto, para pesquisar. Isso significa que alguma parte da sua vida está razoavelmente bem resolvida e pelo menos não está em pobreza absoluta. Ou seja, temos que reconhecer, já estamos numa condição privilegiada. O que a gente tem que fazer agora é olhar para baixo, em vez de olhar para cima só. Aliás, é uma grande diferença também nessa de você ter uma preocupação mais geral, preocupação geral, e você ter uma preocupação mais restrita. Você olha para cima ou para baixo. Tá aí uma dicotomia verdadeira. Quando você olha para baixo, você vê a sua situação, duas coisas acontecem. Primeiro, você começa a se dar conta do seu privilégio. Sabe aquele negócio feminista de cheque seu privilégio? Né? Elas dizem isso de uma forma hipócrita, eu estou dizendo de uma forma real. Cheque seu privilégio, vê a condição social que você está, o que você tem de bom. Alguma coisa você tem. E tem uma noção clara dessa posição. Aí você vê o que te falta, o que você poderia ter a mais, mas não perde a noção de que tem muita gente abaixo de você. E seria muito interessante também ajudar essas pessoas, porque se essa base for mais forte, a sua posição também está segura. Se essa base for instável, a sua posição também está arriscada. Qualquer que seja a sua situação, e eu, graças a Deus, eu me considero uma pessoa bem privilegiada, assim, não estou nadando dinheiro de forma nenhuma. Estou com um carro aí de 6 anos atrás, cheio de problema, mas está me levando. Mas, eu não reclamo da minha situação. Agora, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que trabalhar para mantê-la, porque eu sei que certas propostas por aí colocam a situação em risco. Eu sei que um país desestabilizado, um país com severas condições financeiras, coloca todo mundo em risco. E no fundo todo mundo sabe disso. O que ocorre é que determinados grupos muito privilegiados, que acumulam muito poder, podem administrar esse risco devidamente, enquanto a maioria de nós não pode. Mas bem, aí o que acontece? Ao colocar essa distinção que existe uma ideologia que defende as liberdades, esse é o discurso dominante da nossa época, né? E que você tem que se livrar daquela ameaça do autoritarismo. E o que se fala em ameaça de autoritarismo? Toda vez que vem um líder extremamente popular, que é abraçado pela população, que a população confia nele, esse líder vai ser taxado de ditador fatalmente, explorando as dicotomias falsas. Ainda que esse líder efetivamente restrinja liberdades gerais num sentido, embora conceda em outros, é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso da liberdade vai ser usado para atacar qualquer política que promova efetiva redistribuição de renda, qualquer política de verdadeiro interesse popular, populista mesmo, eu abraço esse nome, muito cuidado com essas críticas ao populismo. Qualquer política nesse sentido vai ser taxada de uma política autoritária, de tendente à ditadura, de violação da democracia, de violação de direitos humanos, para que seja estigmatizada, por fim derrubada e seja substituída por um fantoche de plutocrata. A questão toda que a gente tem aí atualmente pode ser entendida dessa forma, pelo menos operacionalmente.
é um conflito de interesses onde várias lideranças populares, várias pautas que atendem muito melhor os interesses da maioria, que dão mais estabilidade socioeconômica numa sociedade, melhoram as condições de renda, frequentemente isso está associado sim a um modelo um pouco mais autoritário. Porque você, para poder fazer, para poder mexer em estruturas muito mais problemáticas, você tem que ter mais força, você tem que ter mais poder. Você não pode fazer isso simplesmente pedindo permissão para tudo quanto é milhares de caprichos que pessoas estão colocando. Você tem que ter uma certa capacidade de autoridade. Não é outro, você não tira, nunca, impossível você tirar uma população da miséria sem uma liderança forte. Não existe na história uma situação onde você chegou num país condições terríveis, você simplesmente jogou liberdade, as coisas melhoraram. Não, isso é falso. Você sempre surgiu uma liderança, fez uma revolução, fez uma guerra, e colocou uma ordem ali, aí aquilo ali prosperou, deu uma melhorada, aí depois que o texto prospera, melhora, aí sim você começa a ter mais acesso a liberdades. Também não é questão de ser contra a liberdade, pelo amor de Deus. Isso aí tem que ficar bem claro. Mas a questão é, a liberdade é uma coisa que você precisa, mas que ela vai te servir apenas em função da sua capacidade de exercer. Ou seja, liberdade é inútil para quem não tem poder. É aquela analogia simples. Você tem aqui um ambiente qualquer, um parque, você pode entrar, você pode correr, você pode subir na árvore, mas o camarada não pode andar. Tá para de que serve essa liberdade? Não serve para nada. Você tem que ter a capacidade de exercê-la. Você tem que ter um mínimo de poder necessário para poder usufruir de liberdades. E é exatamente isso que o discurso que finge falar em prol das liberdades faz. Ele tenta te iludir com liberdades formais, ao passo que ele subtrai qualquer forma que você tenha de acumular poder e efetivamente exercer essas liberdades. Portanto, essa dicotomia de que é uma questão de ser um governo, uma situação mais autoritária ou um governo mais liberal, também é outra fajutice. Aí eu até proponho uma alteração de nomenclatura. Você tem que ter um governo mais ordenado. E a ordenação, ou seja, a sistematização das coisas, pressupõe alguma restrição de liberdade. Você tem que ter regras, você tem que ter um modelo bem estruturado para que as coisas funcionem devidamente. É aquela questão, um esporte, um empreendimento, qualquer tipo de organização, um evento que você vai realizar, pressupõe que você vai abrir mão de determinadas liberdades para você se dedicar àquilo, pressupõe estabelecer um limite, aqui pode, aqui não pode, esse aqui não entra, esse aqui não vai, essa regra aqui tem que ser obedecida. Toda e qualquer estruturação de coisas, toda e qualquer construção pressupõe restrições de liberdade. Em contrapartida, quando essas coisas funcionam devidamente, elas vão maximizar os poderes e vão aumentar oportunidades, e aí vão surgir novas possibilidades de realizações, ou seja, ela devolve, por outro lado, aquela liberdade que ela subtraiu em determinado momento. Mas se você foca única e exclusivamente na liberdade em si, como se ela fosse o bem mais precioso, você mata qualquer possibilidade de realização. A analogia simples, né? Pega a criança pequena, vou dar liberdade total para essa criança aqui. Agora, se ela quiser estudar, estuda, se não quiser, não estuda, come o que ela quiser, faz o que ela quiser. O que você acha que vai acontecer com esse infeliz, meu Deus do céu? Vai se ferrar, óbvio. O resultado vai ser a sarjeta ou a cadeia. Você tem que promover uma restrição de liberdades, tem que promover disciplina, ordem, para que aí sim ela se desenvolva, e aí quando chegar um determinado momento ela vai ter uma possibilidade muito maior de exercer liberdades pessoais. E essa aqui é a grande questão. A liberdade nunca pode ser ela em si, nem só o fundamento, nem o princípio máximo das coisas. Ela é uma característica desejável, é um elemento que nós precisamos ter em algum momento, e nós às vezes precisamos conquistar e usufruir em determinadas situações, mas sempre relacionado a uma dicotomia real entre liberdade e ordem, e ordenação. E a ordenação pressupõe restrições de liberdade. Ao mesmo tempo que a liberdade também pressupõe algum grau de caos. Isso não é no mau sentido, não. Quando você atinge uma determinada situação de ordenação que te permite aumentar liberdades, essas liberdades individuais, as pessoas vão fazer coisas diferenciadas, vai surgir um monte de coisa, vai gerar uma certa confusão, mas nesse caos criativo surgem novas novidades, surgem inovações, surgem saltos de consciência, surgem rupturas
paradigmas filosóficos, teóricos, científicos. Então, sim, é questão de administrar devidamente, mas veja só, não é uma questão de liberdade contra autoritarismo, contra repressão de liberdades, não. É uma questão de liberdade contra ordem, contra organização. Essa seria a verdadeira dicotomia, que a gente tem que estar sempre tentando dosar. Eu posso a qualquer momento exercer a minha liberdade, mas eu tenho que estar ciente das minhas restrições de liberdade, porque se eu for exercer minha liberdade excessivamente, por exemplo, não quero ir para o trabalho hoje, que se dane. Aí eu vou acabar gerando uma situação, posso perder meu emprego, e aí eu perco as minhas capacidades de ter um poder mínimo para exercer liberdade. Essa é a dicotomia real. Então, para não ficar muito longo, vamos ver as três grandes falsas dicotomias que eu estou falando. Esquerda versus direita, que a grande questão é vamos eleger a esquerda que resolve. Não, vamos eleger a direita que resolve. Não, isso não vai funcionar e desgraçadamente a maioria está presa nessa ilusão. Isso está frequentemente associado a uma ilusão transversal de democracia versus ditadura, que inclusive é especialmente hipócrita, né? Porque tanto um lado quanto o outro sabe muito bem que quando você precisa defender determinados interesses, você precisa de um governo mais autoritário. Mas ele sempre se finge de democracia, tem sempre essa cara de pau. Aí você vê o bolsonarismo defendendo um monte de pauta absurdamente antidemocrática, defendendo até a AI-5, defendendo o fechamento do Congresso, defendendo o fechamento do STF, defendendo concentração de poder, e na hora H tem a cara de pau de pousar de democrático. A exemplo daquele vídeo vazado horrível lá, que de repente o Bolsonaro falou que porque a população tem arma para não ser vítima de um governo autoritário. Ou seja, de repente os caras estão defendendo democracias. Mas essa hipocrisia, ela acontece de uma forma generalizada também. Você vê muito na esquerda, pessoal que às vezes sabe muito bem que você precisa de uma autoridade maior para determinadas questões, mas de repente fica falando em democracia, fica falando às vezes chegando no ponto até de defender a democracia liberal, né? Aliás, há uns dias atrás, o próprio Henri Bugalho fez uma defesa da democracia liberal, para você ver que o pessoal já perdeu a orientação daquela esquerda originária. Pois bem, esquerda versus direita, democracia versus ditadura, e por fim, essa questão de liberdade versus autoritarismo, que converge nesses pontos, e que é um discurso principalmente dos liberais, que estão defendendo as suas liberdades pessoais, e que você ter posturas mais autoritárias, posturas mais centralizadas, um Estado mais forte principalmente, vai ser ruim porque vai restringir as suas liberdades. E quando frequentemente pode acontecer o contrário. Não que não possa acontecer, pode. O governo pode ser autoritário no sentido de ferrar com a população também. Mas você vê que a questão é muito importante ter isso em mente. A questão é transversal. Como coloquei antes, o fato de você ter um projeto colonialista ou um projeto de desenvolvimento não quer dizer que ele é esquerda de direita, não quer dizer nem que ele é democrático, nem que ele é autoritário. As coisas se interceptam de formas inusitadas. E você querer agrupar as coisas num grupo único, principalmente quando você joga em dois grupos distantes que estão entrando em si, você simplesmente se estupetifica. Vai acabar degenerando para maniqueísmo. Maniqueísmo que eu tratei no vídeo 112, de 12 de abril desse ano. Que de uma certa forma também é a outra coisa mais importante que eu diria, no sentido que transcende a política e ideologia, se eu tivesse oportunidade. Mas bem, então, e a questão é essa, tem as três falsas dicotomias, você tem que contrapor com as dicotomias reais, que claro, não esgota o assunto, vai ter uma série de outras questões que você tem que abordar, fugir dessas polarizações terríveis, tentar buscar dinâmicas, dicotomias mais esclarecidas, e ter em mente que pelo menos eu sempre estou mais preocupado com os interesses, o bem-estar da maioria da população, não é pelo fato de ser bonzinho, não, é por uma questão até do seu próprio interesse. Uma população mais devidamente abastecida, mais próspera, é bom para todo mundo. Eu preferia 1000 vezes que todo esse pessoal aí que está em condição de carência tivesse bem estabelecido, melhora a segurança pública, é menos gente para me invejar, é menos gente para me colocar em risco. É uma questão de você ter esse bom senso. E por outro lado, ficar esperto também que pessoas que têm poder demais já não têm essa visão. Galera que está lá em cima, que grandes herdeiros, que têm fortunas acumuladas, eles têm não tem como eles terem a mesma visão de mundo que quem está mais embaixo percebe. Tem, principalmente quando você examina o assunto claramente. Né? E eles querem manter seus privilégios, isso é óbvio. Não tem ninguém com fortunas incalculáveis no bolso
querendo se livrar dessas fortunas. Não tem, na maioria dos casos, tem sempre um maluco aí que de repente faça isso. Mas na maioria dos casos não é a situação. E eles vão fazer de tudo para manter os seus recursos, para manter seus privilégios. E a principal coisa que eles vão fazer sempre vai ser manipular as massas. E eles manipulam as massas como? Por meio de todos esses recursos de ilusão formidáveis que eles têm aí, dos quais o pão e circo é o menos relevante atualmente. Pelo contrário, o maior instrumento de manipulação hoje é conceder falsas causas pelas quais lutar, causas ilusórias. Como estão aí todas essas pautas identitárias, de feminismo, de aborto, de liberalismo, de libertarianismo, todas essas bobagens que ficam iludindo as pessoas, e pautas que também exploram a religiosidade popular em geral. E, para finalizar, e o mais importante, nunca se deixar engabelar pelo engodo de que liberalismo não seja autoritário. Pelo contrário, ele é extremamente autoritário, como qualquer sistema de governo tem que ser em algum grau autoritário, e muitos vão ser extremamente autoritários, sim. Para impor seus interesses, usa toda e qualquer forma de violência, inclusive invasão, guerra e massacre. Sempre foi assim. Começou com as companhias das Índias, colonizando meio mundo. A ideologia que, para manter a liberdade de mercado, como por exemplo foi o caso lá na China, para manter o comércio de ópio, invadiu, fez uma guerra, matou gente para continuar vendendo ópio. É uma ideologia que, para tomar os recursos naturais dos outros, inventa uma desculpa esfarrapada, entra lá e mata todo mundo e rouba os recursos naturais. E mesmo em escala menor aqui no Brasil, não quer nem saber. Quando é a hora de defender os próprios interesses, impõe medidas draconianas para arrancar dinheiro de todo mundo, impõe privatização na marra. Vê o caso bizarro aí dessa situação que nós estamos tendo no setor elétrico, que depois de inúmeras situações já demonstrando malefícios claros da privatização, temos aí essa situação terrível no Amapá, que deixou muito claro que a irresponsabilidade de uma empresa privada sendo controlada por fundo de investimento causou lá. Inclusive não foi raio, coisa nenhuma que detonou o treco, foi irresponsabilidade mesmo. E nego não quer nem saber, tá tocando projeto de privatização da SEB aqui em Brasília. Tá nem aí. Todo mundo contra essa porcaria. E o cara vai meter... Não passaria nunca pela Câmara pelo sistema legislativo, porque sempre vai ser derrubado. Aí o cara inventa uma fraude jurídica qualquer para dizer que não precisa, que sempre quer, inclusive é inconstitucional, e vai empurrar o treco na marra, não tá nem aí. Se precisar, mete uma reforma da Previdência, mentindo, descaradamente falsificando todos os dados, todas as fontes, sabendo que é mentira, e o cara impõe essa porcaria na marra. E se você fizer uma manifestação, manda a polícia descer tiro em cima, não estão nem aí, meu amigo. Foi o caso aí da aprovação da PEC dos gastos, viu só? Quando você faz aquelas passeatazinhas fajuta lá de marcha, não sei o que lá, LGBT ou coisa, marcha pro Bolsonaro, maravilha, tá tranquilinho, mas vai fazer lá, reivindicar uma coisa que é diretamente contra o interesse da elite liberal. Quando foi essa manifestação aí contra a PEC dos gastos, não esperaram nem o pessoal gritar, mas mandaram a tropa de choque direto para cima. Está registrado em inúmeros vídeos aí. A ordem direta foi passar o cavalo em cima, que sem nenhuma dó. Virou uma praça de guerra aquela porcaria ali. Não vem com essa de que tem alguma liberalismo, tem alguma coisa a ver com liberalismo, não. Ele é autoritário pra caralho, se precisar ele é brutal e mata sem dó. Portanto, sim, encerrando, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 14 de novembro de 2020. Muito obrigado por sua atenção.